Ovo de colher ou ovo recheado? Qual que é melhor? Eu não sei qual o seu favorito, mas entre os meus clientes a disputa é bem acirrada, viu? Ainda mais quando a gente fala do ovo sensação, que tem essa combinação de chocolate com morango que com certeza fica entre os top 3 mais vendidos. Tanto o ovo de colher sensação quanto o ovo recheado são muito procurados durante a Páscoa. E eu nem preciso falar que essa época é perfeita para fazer dinheiro na confeitaria, né? Então vem comigo nesse vídeo até o final, porque além de te mostrar como fazer esses dois tipos de ovos, eu ainda vou falar sobre preço de venda, sobre custos e validade. Olá, eu sou a Camila Beatriz e hoje eu vou te mostrar como fazer esses dois ovos sensação, o de colher e o de casca recheada. A gente vai começar o nosso ovo sensação pelo recheio, porque a gente precisa deixar ele descansando. E para isso, a gente vai precisar de uma panela. Mas antes, se você percebeu, tem uma coisa diferente hoje. Eu já tô aqui na cozinha para ir mostrando direto o que eu tô fazendo e já conversando com você. Então me conta aqui embaixo nos comentários se você gostou desse novo formato de vídeo. A gente vai colocar uma latinha de leite condensado e 40 gramas de Nesquik aqui na panela. Aqui eu tô usando o integral, mas você pode usar o semi-desnatado também, sem problema nenhum. Vamos raspar toda a latinha, não desperdiçar nada, que leite condensado tá caro. E vamos colocar o Nesquik. A gente precisa de 40 gramas, mas se você não tiver uma balança, é mais ou menos 4 colheres de sopa. Eu costumo medir com esse medidor aqui. E agora vamos misturar isso aqui muito bem. Eu gosto de colocar assim o leite condensado e o Nesquik primeiro e mexer, porque fica mais fácil de dissolver. Se ficar muito gruminho de Nesquik, você pode usar um fouet. Mas ó, já foi, bem facinho, nem precisou do fouet aqui. Só colocar antes com o leite condensado já ajuda bastante. Agora a gente vai colocar também uma caixinha de creme de leite. Também vamos espremer tudo para não desperdiçar nenhuma gotinha. E vamos misturar. Essa receita aqui eu tô fazendo com o Nesquik, que é o brigadeiro tradicional de morango. Mas você também pode fazer um brigadeiro gourmet de morango para fazer o seu ovo sensação. Agora a gente precisa levar isso aqui pro fogo e cozinhar até dar o ponto, que eu vou mostrar para você. O ideal é cozinhar no fogo médio, para não correr o risco de queimar, mas também não demorar muito tempo para cozinhar, senão o brigadeiro ele pode açucarar. Aí a gente vai mexendo sempre para não queimar e não esquece de mexer tanto as laterais quanto o fundo. Direto me perguntam nos comentários dessa panela aqui, porque eu costumo fazer brigadeiro nela, ó, que não gruda, ela é muito boa. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o modelinho dela, que realmente vale a pena. Não só para fazer doce, eu sempre compro o jogo completo dessa panela, que eu costumo fazer todo tipo de comida aqui em casa. Vou abaixar um pouquinho o fogo aqui para ver se está no ponto. Tá quase. Ó, esse aqui é o ponto ideal. A gente pega com a espátula e joga aqui em cima da massa. Tá vendo? Ela não se mistura completamente, ela ainda fica marcadinha, mas ela se desmancha um pouquinho na massa. Ela não fica aquela pelotinha perfeita. Ó, de novo. Tá vendo? Depois de um tempinho ela vai se desmanchando. Então a gente desliga o fogo, que ele já tá no ponto bem cremoso. Tá perfeito. Agora a gente precisa deixar o nosso brigadeiro descansando até atingir temperatura ambiente, porque não dá certo a gente colocar um recheio quente em cima do chocolate, porque ele vai derreter.
Eu gosto de fazer isso num saco de confeitar. Então, eu vou colocar aqui dentro de um copo, que facilita, né, pra gente colocar o nosso recheio. E aí a gente vira assim. Eu vou fazer isso em cima da balança, assim eu vou saber exatamente quanto eu tenho de brigadeiro e quantos ovos vão render. Olha essa cor que maravilhosa! O sabor eu não preciso nem falar, né? Aquele gostinho de infância. Aqui deu um pouquinho mais de 500 gramas. E olha o que eu falei sobre a panela. Ó, o fundo limpinho, limpinho. Aqui na lateral acaba ficando um pouquinho, porque a gente sempre esquece de mexer essa partezinha que tá pra cima, né? Mas desgruda super fácil. E pra lavar, então, é incrível. Agora a gente fecha isso aqui. E deixa descansando até chegar em temperatura ambiente. Se você quiser acelerar o processo, você pode colocar na geladeira, mas não deixa ele ficar muito gelado, senão você vai ter que apertar muito, vai cansar o braço, não vai dar para fazer muito ovo de Páscoa. Enquanto o nosso recheio tá descansando, a gente pode começar a fazer as nossas cascas. Eu decidi usar a cobertura, ou chocolate fracionado, como a gente conhece. Porque aqui na gravação fica muito quente, porque eu coloco muita iluminação em volta. Então não é a temperatura ideal para trabalhar com o chocolate. Mas se você preferir, você pode usar o chocolate. Só que precisa fazer a temperagem nele. Sempre que eu falo de chocolate aqui no canal, alguém me pergunta se eu tô falando do chocolate nobre ou do chocolate fracionado. Então, para não ficar nenhuma dúvida, eu vou aproveitar que eu tô com os dois pacotes aqui e mostrar a diferença. Chocolate é chocolate, só existe um, que é esse aqui. É o chocolate nobre, que a gente costuma chamar. Então, vem escrito chocolate aqui na embalagem. Cobertura não é chocolate. Por mais que a gente chame de chocolate fracionado, é outro produto. E aí, aqui na embalagem vem escrito cobertura. Então, chocolate precisa da temperagem, cobertura é só derreter e tá pronto para usar. Como eu falei, eu vou usar a cobertura. E aqui eu vou derreter no micro-ondas. Então eu vou colocando de 15 em 15 segundos, parando para mexer para não queimar. Mas você também pode derreter no banho-maria. Aqui a nossa cobertura já tá derretida, então como eu falei, ela tá prontinha para usar, não precisa fazer mais nada. E aqui eu vou precisar da balança e da forma de ovo de Páscoa. Aqui eu escolhi usar uma forma de 3 partes, porque a gente coloca o chocolate aqui, depois a gente coloca isso aqui, e aí a casquinha já vai sair prontinha. A gente não vai precisar ficar colocando chocolate, virando para escorrer. Isso aqui é muito prático e facilita a nossa produção. O modelo dessa forminha eu vou deixar na descrição do vídeo, assim como todos os utensílios que eu usar aqui. Como a minha forminha não para em pé e dificulta o processo de colocar o chocolate, eu coloco um bowl e depois coloco lá dentro. Assim vai ficar bem mais fácil. Mas se você tiver aquelas formas que tem 2 ovos ou até 3 ovos, ela vai parar em pé sozinha e não precisa disso. Uma coisa que eu esqueci de falar é que essa forminha, ela tem uma marcação que já mostra exatamente onde você precisa colocar o chocolate. Então eu coloquei até essa marcação e deu 100 gramas. Agora eu dou uma batidinha aqui de leve só para tirar o ar. E aí aqui, ó, já estão as 2 partes, uma dentro da outra. Eu vou colocar aqui, dou uma leve apertadinha
viro e aperto, passo a mão aqui em volta e pronto. Fez a casquinha certinho. Agora a gente leva para a geladeira até ficar opaco. E se você não for usar a cobertura e for usar o chocolate, eu já tenho um vídeo de temperagem aqui no canal que eu ensino todo o processo. Então dá uma olhadinha que com certeza vai te ajudar. Aqui a nossa casca já tá opaca. Então a gente vai primeiro tirar essa terceira parte. E agora com cuidado a gente coloca essa mão por dentro e com a outra a gente vai puxando o silicone. Vamos colocar uma luvinha para não deixar digital na nossa casca. A gente vai apertando aqui para tirar esse arzinho e conseguir tirar a nossa casca. Sobrou algumas rebarbas, a gente pode tirar assim com a mão, mas não fica tão perfeito. Então só faz assim se você for fazer um acabamento na bordinha. Se não, a gente pode usar uma faquinha ou até mesmo uma tesoura. E uma dica bem legal para sua casca não suar é você não tirar da forma assim que sair da geladeira. Então você deixa na forminha aqui no balcão uns 10 minutinhos mais ou menos. Assim, quando você tirar da forma, o choque térmico vai ser menor e aí elas não vão correr risco de suar. Aqui eu não me preocupei com isso, porque como eu falei, a cozinha tá muito quente com a iluminação. Então de qualquer jeito ia ter um choque térmico. Aqui o brigadeiro já descansou, ele não tá mais morno nem quente, então a gente já pode rechear o ovo. E para quem reparou, o meu saco de confeitar tava com um adaptador e com um bico de confeitar. Você não precisa, você pode colocar só no saco de confeitar e cortar a beiradinha dele. Mas no caso eu vou fazer 2 tipos de ovos diferentes com decorações diferentes. Então esse adaptador, ele me permite trocar o bico de confeitar. Então depois, quando eu for fazer o outro ovo, eu só tiro isso aqui e troco esse bico. Então fica bem mais prático. Se você também for fazer várias decorações com o mesmo recheio, eu recomendo que você use esse adaptador para trocar o bico de confeitar. E depois dessa dica, você não pode esquecer de deixar o like nesse vídeo aqui. Então já clica agora para não esquecer. Isso me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo. Eu vou primeiro mostrar como que eu monto esse ovo e depois eu falo sobre custos, rendimentos e etc. Então a gente coloca em cima da balança para sempre ter o mesmo tanto de recheio. E vamos colocando. Não precisa ficar perfeito, porque depois a gente vai ajeitar mesmo. Então, o importante aqui é você colocar a quantidade certa. Se você já for espalhando ele assim, facilita um pouco. Mas se você colocar tudo no fundo, também não tem problema. Prontinho, aqui eu coloquei 100 gramas. Agora, com a ajuda de uma colher, a gente vai espalhar esse recheio. A gente tem que subir ele, só que não pode chegar até a borda. A gente tem que deixar um pedacinho de chocolate sobrando. Prontinho, ficou uma casca bem recheada. E assim, a gente não precisa levar para a geladeira para terminar de colocar o chocolate em cima. Mas se você achar que facilita para você, também não tem problema. Aqui eu vou fazer assim mesmo em temperatura ambiente. Então, eu vou deixar ele de lado para derreter mais cobertura. Prontinho, aqui a minha cobertura já tá derretida. E lembrando que se você estiver usando chocolate, também precisa temperar, tá? Não é porque é a tampinha que você pode só derreter e usar. A gente coloca o chocolate. E também vamos espalhar com uma colher.
Importante subir até a beiradinha, porque a intenção aqui é selar. Aqui deu certinho, mas se ficar algum buraquinho, alguma falha, você coloca mais chocolate e conserta. Foram 25 gramas para fazer essa tampinha. Agora a gente leva para a geladeira rapidinho até essa cobertura ou chocolate endurecer e tá pronto. Aqui já gelou o suficiente e a cobertura já tá durinha. E essa aqui é a nossa casca recheada. Lembrando que eu coloquei bastante recheio, então ela ficou uma casca bem recheada. Mas se você preferir, você pode fazer uma camada mais fina de recheio e deixar uma casquinha mais fina. Inclusive, isso vai deixar um ovo mais barato, caso você prefira assim. Agora aproveita e me conta aqui embaixo nos comentários qual que você prefere. Uma casca bem recheada ou uma casca com menos recheio? Tô curiosa para saber qual que ganha. E agora eu tenho o custo total do ovo feito com o chocolate e do ovo feito com a cobertura, já considerando as duas metades e uma embalagem simples. O ovo feito com chocolate tem um custo total de R$14 e o ovo feito com cobertura tem um custo total de R$11,30. A diferença de preço do chocolate e da cobertura acaba não sendo tão grande, mas depois quando você incluir a mão de obra nesse ovo, vai diferenciar mais, porque com o chocolate, como você precisa fazer a temperagem, a mão de obra vai ser maior. E com a cobertura você vai ter uma mão de obra menor. E lembrando que esses custos que eu te passei é desse ovo aqui, que fica com um total de 450 gramas. O brigadeiro é um doce muito versátil que pode te fazer faturar muito na Páscoa. Então você pode rechear ovo desse jeito, com a casquinha recheada, você pode fazer ovo de colher, ou então você pode vender caixinhas de presente com os próprios brigadeirinhos enrolados. As pessoas procuram muito para lembrancinha. E é por isso que eu disponibilizei um super desconto pro meu e-book do Brigadeiro ao Dinheiro. Então, se você quer faturar dinheiro nessa Páscoa e o resto do ano todo, aproveita esse descontão, porque não vai ter mais desconto assim. Além de várias receitas de brigadeiro, nesse e-book você encontra tudo o que você precisa para começar a faturar. Então, eu falo de público-alvo, eu falo de precificação, eu falo de tipos de vendas, estratégias de vendas, tudo o que você precisa saber. E além disso, tem bônus especiais, como a minha planilha automatizada de precificação. Então, se você tem dificuldade de precificar os seus produtos e quer fazer isso sem dificuldade nenhuma, essa planilha vai te ajudar muito. Então, clica no primeiro link que vai estar aqui na descrição e vai conhecer mais sobre o meu e-book. E não deixa passar essa oportunidade de desconto, hein? E continua comigo nesse vídeo que depois eu vou falar desse ovo aqui e do ovo de colher, da validade e também do preço sugerido de venda, que eu sei que vocês gostam de saber. E agora chegou a hora da gente montar o nosso ovo de colher. E para isso, a gente precisa trocar o bico de confeitar. Então, vamos tirar aqui. Por isso que eu usei o adaptador. A gente consegue trocar sem problema. Aqui eu tô colocando um bico pitanga grande. Você pode usar o que você preferir para fazer a decoração que você quiser. Mas aqui é o 6B da Mago. A gente rosqueia de novo. E prontinho. Já podemos começar o nosso ovo de colher. E para não deixar a marca de digital, eu vou colocar uma luvinha e colocar o ovo aqui na mão. E vamos recheando. Primeiro eu gosto de fazer uma caminha no fundo. E aí agora a gente coloca até chegar na borda do ovo. Prontinho, cheio de recheio. E aqui foi um total de 200 gramas de recheio. Se você quiser, o ovo pode ser só assim, você não precisa fazer nenhuma finalização. Mas eu vou fazer uma bordinha. Então a gente pega e faz algumas pitanguinhas para cobrir a borda de chocolate. Claro que isso aqui vai fazer o seu ovo ficar mais pesado e, consequentemente, mais caro. Então, você pode usar a decoração que você preferir. Prontinho, e aqui tá o nosso ovo de colher sensação.
Como eu falei, sem as pitanguinhas, tinha ido 200 gramas de recheio. Agora vamos ver com a bordinha finalizada. A gente teve um total de 250 gramas para fazer o recheio e a finalização das pitangas. E agora, como prometido, vou falar dos custos. Então, primeiro deixa eu colocar esse ovo aqui na caixa, que costuma ser a embalagem que a gente usa para o ovo de colher. Essa embalagem aqui, ela sai bem mais cara do que a embalagem simples do outro ovo. Porque o outro ovo a gente consegue comprar saquinho pronto para ovo de Páscoa, ou colocar num papel chumbo e depois num saco de celofane. O ovo de colher a gente acaba tendo que colocar numa caixa mais segura. Lembrando que para fazer essa casca desse ovo a gente gasta um pouquinho menos, porque a gente faz só a casca e não precisa fazer a tampinha de chocolate. Então se eu fizer esse ovo aqui com o chocolate, eu gastaria R$16,50. Agora, fazendo com a cobertura, seria um total de R$15,30. Nesse preço, eu já incluí o valor da caixa, que costuma ficar em torno de R$7. Como eu sei que vocês gostam de saber, eu vou passar um preço sugerido de venda. Mas assim, isso é para minha realidade. Isso pode variar muito dependendo dos preços que você paga no insumo, do custo da sua mão de obra, de região para região, então é só para ter uma ideia. Lembrando que o custo que eu vou falar aqui não é do ovo assim, tá? O ovo recheado eu tô considerando as duas metades fechadinho na embalagem. Pro ovo recheado, eu recomendo um valor de pelo menos R$40. Mas assim, de 40 para cima, porque vai depender se você trabalhou com a cobertura, com o chocolate e de todas as outras coisas que eu já falei. E pro ovo de colher, eu recomendo a partir de R$50. Mas é isso, é um valor base, porque na Páscoa a gente consegue colocar um lucro maior nos produtos. Então, se você conseguir vender mais caro, não tem problema nenhum. A validade dos dois ovos são iguais, desde que a gente mantenha esse ovo aqui bem fechadinho. Porque aqui o brigadeiro tá bem selado, então ele não vai cristalizar nem nada. Mas aqui é importante manter a embalagem fechada. A validade é de até 5 dias em temperatura ambiente. E se você gostou dessa receita, aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter um link para você baixar ela por escrito, tanto os ingredientes quanto o modo de preparo. Se você conhece uma pessoa que tá precisando de um dinheiro, compartilhe esse vídeo para ela poder fazer uma renda extra. Eu tenho certeza que ela vai gostar. Aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Assim você não vai perder nenhum vídeo que eu lançar nessa Páscoa. E aqui na tela tá aparecendo a minha playlist de Páscoa, que já tem vários vídeos legais para você assistir. Além disso, tem um botão que te leva direto para a página do meu e-book. Vai lá dar uma olhadinha.